Cristina, boa noite. Seja bem-vinda. Vamos aguardar um pouquinho para dar tempo do pessoal chegar e aí a gente já começa a conversar um pouquinho, tá bom? Obrigada pela presença, Cristina. Quem for chegando, quiser dar um oi aí pra gente. É a minha primeira live na Associação Procura da Ela. Ah, obrigada. E eu espero que dê tudo certo, que todo mundo possa me ouvir e que as informações. Oi, Tati! Quanto tempo, garota! Que legal, bom te rever. Obrigada, obrigada. Oi, Marisete. Vamos dar só mais uns minutinhos e aí a gente. Eu tô fazendo aqui uma iluminação. Eu não, minha sobrinha tá me ajudando aqui numa iluminação parecendo uma árvore de Natal aqui ao redor, mas tá funcionando porque tava meio escurinha. Tati. Cristina Campos. Bom, eu ainda não conheço todo o pessoal. A Tati eu conheço de outras datas, né? Rosineide. Ó, Alessandra. Oi, Alessandra. Tudo bem? Tudo certo por aí? Mário. Nossa, o pessoal começou a aparecer de repente. Oi, Marcelo. Tudo bem com você? Boa noite, boa noite. Obrigada por estar aqui comigo hoje, viu? Obrigada mesmo pela presença. Tomara que eu possa aí atender as expectativas de todo mundo e a ideia é poder levar para vocês uma informação que contribua com alguma coisa, viu? Oi, Silvânia! Pensei que você ia me deixar aqui sozinha, Silvânia. Tudo bem por aí? Então, olha, eu acho que agora a gente já pode. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, não dá pra ver. Oi, Jaqueline. Ah, tem mais gente chegando. Eu acho que eu vou. Eu tô vendo, Tati. Você é poderosa. Jaqueline, Alessandra, oi, oi, oi. Então, eu acho legal a gente dar mais uns minutinhos, só para ver se chega mais alguém. Ó, a Silvânia acabou de colocar aí nos comentários um link do evento que a gente vai fazer, a Associação Procura da Ela, né? Vai fazer no dia 28 de março o primeiro simpósio de Ela da Associação Procura no Rio de Janeiro. E ele vai ser um evento aberto a pacientes, familiares, profissionais da área da saúde. Então, quem tiver interesse, puder comparecer. Ah, que legal. Obrigada, Cristina. Então, quem tiver interesse, puder comparecer, ajudem também a divulgar o nosso evento aí no Rio de Janeiro, né? Que eu acho que é bem bacana e importante para todo mundo. Bom, Silvânia, diz pra mim, você acha que a gente já pode começar? Espera mais um pouquinho. O que vocês acham? Acho que a gente já passou aí das 9, né? E aí, quem for chegando, vai chegando e depois nós vamos ter eu vou falar assim, eu vou ler um texto aqui porque é bastante coisa, bastante informação e eu vou ler. Mas aí, depois que eu finalizar o texto, eu vou abrir para perguntas e respostas. E aí, vocês vão me perguntando. O que eu não tiver de resposta na hora, aí eu vou pedir para vocês mandarem um e-mail para depois a Silvânia podendo colocar aí também, Silvânia, é associal@procuradaela.org.br, tá? Então, quem eu não conseguir responder aqui, seja porque não tem o material na hora ou porque acabou o tempo, aí a gente responde por e-mail, tá bom? Tô adorando estar aqui com vocês e tá sendo um grande prazer, uma honra poder estar de volta, trabalhar nessa associação que faz esse trabalho grandioso. Oi, Pri. A Priscila também, minha companheira de trabalho, assistente social, tá aqui assistindo e de repente ela também vai dar uns pitacos com a gente.
E eu espero também que a doutora Silvana Alves Scarance, é uma advogada que o pai dela teve ela tem bastante experiência na área jurídica em relação aos pacientes, home care, uma porção de coisas, e de repente ela também pode contribuir alguma coisa aí pra gente, tá certo? Então, boa noite, Alice, Neide França, Alessandra Pereira, Priscila, Tati Farias, Alessandra Moraes e todo mundo aí. Adilson, oi Adilson, oi Raquel. Bom, então agora já tem bastante gente. Boa noite, tudo bem? Vamos lá, Murilo, Alessandra Pereira. Então vamos lá, eu vou começar então, hoje eu vou fazer um apanhado geral do que seja curatela, tutela assim bem rapidinho, porque não é foco nosso, mas curatela e tomada de decisão apoiada. São temas que são importantes para o paciente, para a família conhecer, até para poder entender e decidir que tipo de documento é melhor para cada um. Agora, os pormenores desses documentos vai ser importante a ajuda de um advogado. Então, tem informações que eu, como assistente social, não vou ter condição de discutir com vocês. Mas aí a gente passa aí a informação de advogados que possam ajudar. E até porque vocês vão ver ao longo do que eu for falando que realmente precisa de um advogado para fazer essas coisas todas, tá? Então vamos lá. Eu vou falar mais do que aconteceu após a inclusão do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência foi criado com a Lei 13.146. E qual foi a importância dessa lei? Ela alterou o conceito de incapacidade que havia anteriormente e também ela inovou instituindo a tomada de decisão apoiada, que era algo que não tínhamos antes. Tá? E que vocês vão entender lá na frente, que é uma nova forma de apoio à pessoa com deficiência ou com qualquer dificuldade de locomoção e de pensar e tudo mais. Então, o que é a curatela? A curatela, ela tem a ver com a interdição, e a curatela e a interdição tem a ver com a capacidade que o ser humano tem para praticar os atos de vida civil e tomar decisões por si mesmo. Ou seja, ele tem discernimento para poder tomar suas decisões sozinho. E ele tem condição física também, né? Para ele poder tomar essas decisões sozinho. Bom, aí entende-se por capacidade civil a capacidade que o ser humano tem para praticar os atos da vida civil, tomar decisões por si mesmo. Por exemplo, ter uma conta bancária, adquirir um plano de saúde, casar-se, tomar a decisão de ter filhos e realizar negócios. Então, o paciente com ela, por exemplo, ele nunca vai perder essa capacidade de decidir sobre a vida dele, né? Mas lógico que por conta, às vezes, da questão da mobilidade, então ele vai precisar de ajuda, de apoio de outras pessoas. Existem, então, pessoas relativamente capazes, que são os maiores de 16 anos e os menores de 18. E existem os absolutamente incapazes, que são os menores de 16 anos, e para estes, então, falaríamos de tutela. Então, os tutores, eu vou falar só, esclarecer um pouquinho, para as pessoas não confundirem tutela com curatela. As regras são muito parecidas de uma e de outra, né? Mas são coisas diferentes. Então, os tutores, eles exercem o poder familiar sempre que os pais de uma criança menor estiver ausente ou estiverem incapacitados de fazê-lo. Se um dos pais falecer, por exemplo, o poder familiar continuará concentrado no outro cônjuge. Então, se o pai morreu, a mãe continua lá, então não precisa de um tutor. Porém, se ambos falecerem, ou se por algum motivo outro, por exemplo, negligência com a criança, espancamento, enfim, abusos de toda forma, em relação à criança, ela pode ser retirada da família e pelo menos por um tempo ela será
tutelada por alguém. Mas isso é sempre para o caso de pessoas ou crianças abaixo e adolescentes, né, abaixo de 18 anos. E aí, se ambos falecerem, por exemplo, o Estado é que vai transferir, o Estado juiz, poder de judiciário, que vai poder nomear alguém para ser o tutor dessas crianças. Se por acaso os pais não tiverem indicado um tutor por testamento ou por algum outro documento legal. Então aí é diferente da curatela. A curatela, ela também é um processo judicial, por isso eu falei do início que ela precisa da ajuda de um advogado, tá? E onde o juiz que toma conta dessa causa, ele vai ser assistido por uma equipe multiprofissional, vai analisar a capacidade civil de uma pessoa maior de 18 anos para o exercício de seus direitos. E ao final do processo, o juiz decide se a pessoa vai necessitar de auxílio ou não. Quem pode pleitear essa ação de curatela? Ela pode ser pleiteada pelos pais da pessoa, do adulto, por algum tutor, por um cônjuge ou por qualquer parente. E até mesmo pelo próprio interessado. Então, vamos supor, se o paciente decidiu que é importante para ele ter alguém cuidando desse jeito dele, então ele vai pedir também para alguém, ele vai nomear alguém através do juiz para fazer um processo de curatela. E atualmente também o próprio Ministério Público pode nomear alguém na ausência de qualquer uma dessas pessoas que nós falamos. Parentes próximos, pai, mãe, irmãos e cônjuges. Então, a curatela ela sempre se estabelece por uma decisão judicial. Ela é uma medida de amparo a pessoas que não tenham condições de reger os atos de sua própria vida civil. Então, aí nomeia-se alguém para exercer o encargo de curador. E esse curador, ele terá como função administrar os bens do curatelado e ser seu assistente nos atos da vida civil, com o objetivo de garantir que os direitos do curatelado, que é a pessoa que vai estar sujeita à curatela, sejam adequadamente atendidos. Então, isso é muito importante as pessoas entenderem, né? Que a pessoa, ela é um curador, é um cuidador da pessoa, das ações e dos negócios daquela pessoa que está ali sob a curatela dele. Para autorizar a concessão de curatela, é necessário, então, comprovar que o interessado efetivamente não possui grau de discernimento suficiente para gerir os atos da vida civil e que há necessidade de uma medida para a garantia de seus interesses. Aqui já se trata mais, no caso de pessoas, por exemplo, que podem ter algum problema cognitivo, algum problema de memória, nos casos, por exemplo, de um paciente com Alzheimer. Então, é diferente, né? Aí precisa-se, então, comprovar para o juiz. Não basta alguém chegar e falar assim, meu esposo, ele está com Alzheimer, ele não lembra de mais nada, ele precisa que eu cuide de tudo para ele. O juiz não vai aceitar isso. Ele vai precisar que um perito ajude a comprovar essa insuficiência cognitiva para que ele, então, possa intervir na ação judicial e definir, então, se ele deve ou não considerar essa falta de memória ou falta de cognição da pessoa. Então, pronto. Vale mencionar que o curador não deve simplesmente impor a sua vontade, isso também é importante saber, mas buscar compreender os anseios e necessidades do curatelado e avaliar os potenciais de riscos, benefícios e quais são os melhores meios para concretizar os interesses do curatelado. Então, o curatelado, ele sempre deverá ser consultado dos seus desejos, né? Ele que determina, que define. E aí ele conta com a ajuda desse curador. Então, entende-se o quê? Que essa medida de curatela, ela não é destinada para beneficiar o curador, aquele que tem a determinação do juiz para cuidar dos negócios e da vida civil dessa pessoa, mas sim de auxiliar a pessoa
que não tem condições temporárias ou definitivas de exprimir suas vontades e interesses de forma transparente e ponderada. E aí, a curatela, ela é cabível em todos os casos de pessoa com deficiência ou pessoas idosas? Não. O fato, então já vamos começar com os nãos aqui, né? Para a gente começar a pensar assim, o que é interessante para o meu caso e o que é interessante para o caso do outro. Não é igual para todo mundo. Então, o fato de se tratar de pessoa com deficiente ou idosa é insuficiente para autorizar a curatela. É preciso demonstrar que a pessoa se encontra efetivamente impedida de manifestar a sua vontade. A partir, então, da lei que constituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, os únicos sujeitos considerados absolutamente incapazes agora são os menores de 16 anos, tá? Então, os outros, eles não são, ou seja, a vontade das pessoas acima de 18 anos, seja qual for a condição delas, sempre será considerada. Deverá, pelo menos, ser considerada. Então, quanto à incapacidade relativa, atualmente o Código Civil Brasileiro não faz menção às pessoas com deficiência ou de qualquer natureza e nem a idosos. Conforme a mudança efetivada mediante o Estatuto da Pessoa com Deficiência, são incapazes para a prática de certos atos ou a maneira de os exercer. Quem? Os maiores de 16 anos e menores de 18, os ébrios habituais e viciados em tóxicos, e também aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade. E os pródigos, né, que são aquelas pessoas que gastam dinheiro adoidado, então elas acabam com o dinheiro delas sem perceber, e isso então seria o caso da análise de um juiz do Ministério Público para verificar que essa pessoa possa ou não administrar os seus bens. Bom, a curatela, então, é uma medida a ser utilizada como o último recurso de apoio. Então, assim, a expressão de vontade por parte do indivíduo que se encontra com alguma dificuldade de comunicação ou prejuízo de discernimento deve ser primeiramente tentada por outros meios. Por exemplo, uso de tecnologias para tentar uma comunicação, formas alternativas de comunicação e o recurso a estratégias individuais e sociais que promovam o pleno desenvolvimento da pessoa. Vamos pensar, não é o nosso caso, mas uma pessoa surda muda, né? Ela não tem condição de se comunicar se ela não tiver um aprendizado para isso. Então, se ela tiver alguém cuidando dela, como curador, por exemplo, esse curador ele tem o dever de providenciar tudo o que for possível e necessário para o desenvolvimento dessa pessoa, para que ela consiga, de alguma maneira, se comunicar com o mundo. Assim como os nossos pacientes, por exemplo. As pessoas com ela, elas podem chegar no momento que vão ter dificuldade de se comunicar, mas ou se usa um TOB, ou se usa uma tabelinha de comunicação escrita, o joguinho da batalha naval, ou o cuidador que acaba ficando tanto tempo com a pessoa que acaba entendendo pequenos gestos e ele constrói as frases necessárias para compreender a pessoa. Então, são recursos que a gente pode utilizar sem que seja necessário a curatela, porque a curatela ela vai mesmo pensar-se numa interdição. E aí, quando você pensa numa interdição de uma pessoa como os nossos pacientes, já fica mais complicado, porque ele tem discernimento. E quando chegar na hora do juiz conversar com ele, e o juiz vai querer ter alguma conversa com a pessoa, então isso vai ficar demonstrado. Lógico, vai ficar demonstrado até que ponto essa pessoa precisa de auxílio. Se pode ser uma curatela temporária ou relativa, né? E aí vai ter que estar descrito nesse documento no que
aquele familiar ou aquele amigo, ou seja, quem for que foi eleito para ser o curador, que funções que ele vai desempenhar junto a esta pessoa. É uma grande responsabilidade, né? A pessoa ainda encontrar grande dificuldade para exercer os seus atos de vida civil de maneira independente. Então, deve-se avaliar, sim, a possibilidade da utilização do instrumento de tomada de decisão apoiada, sendo uma forma de auxílio mais adequada, porque preserva maior participação da pessoa afetada nos atos que lhe dizem respeito. Então, qual é... Aí, mais uma coisa, o juiz, então, ele vai conceder a curatela avaliando em quais situações o curatelado vai precisar da assistência do cuidador, concedendo a medida apenas nos limites estritamente necessários, tá bom? Hoje a gente consegue fazer um documento mais amplo, né? Não restringe tanto a pessoa como antes você tinha o documento de curatela, que você tinha que interditar absolutamente aquela pessoa e ela não tinha mais como se colocar, né? Tudo alguém decidia por ela. Então, qual é o papel do curador? Caso se comprove no processo judicial que o interessado realmente não possui condições de gerir determinados atos com independência, nomeia-se o curador para assistir essas pessoas nos atos jurídicos que ela venha a praticar. O curador deve garantir que os direitos, vontades e preferências do curatelado sejam realizados por meio de auxílio na tomada de decisão e administração de seus bens, pensão ou aposentadoria, caso possua. E mais para frente um pouquinho eu vou falar também um pouquinho dessa questão do benefício e da aposentadoria. Então a curatela ela pode ser temporária, por exemplo, se a pessoa é considerada capaz, mas entrou em coma. Vamos dizer que ela tem um negócio, tem uma loja, tem uma empresa, então alguém pode pedir a curatela, um filho, um irmão, alguém mais próximo, pode pedir a curatela. Inclusive, em alguns casos, a curatela pode ser compartilhada, ou seja, você e mais alguém, assim como na tomada de decisão, que lá na frente a gente vai ver que são duas pessoas, a curatela também pode ser compartilhada, tá? Isso também às vezes dá mais segurança também para quem está sendo curatelado. O curador tem o poder de guarda sobre a pessoa incapaz, porém de maior idade. Então, mesmo que o curador exerça o encargo provisoriamente, como a gente falou anteriormente, ele deverá prestar contas ao Ministério Público. Então, isso é uma coisa muito importante, tá? A pessoa que tem a responsabilidade de estar curatelando alguém, ele cuida, inclusive, dos negócios, do dinheiro dessa pessoa, ele pode cuidar, por exemplo, você vai ao banco, vai tirar dinheiro, vai colocar dinheiro, vai receber por essa pessoa, então ele vai ter que prestar contas do que ele está fazendo com esses valores e do que ele está fazendo em relação à vida da pessoa, vai prestar essa conta para juiz e Ministério Público, tá? Não fica ao Deus dará, não, sempre tem alguém monitorando. Qual é a abrangência da curatela sobre o curatelado? A curatela deverá ser proporcional às necessidades e circunstâncias de cada caso e durará o menor tempo possível. Assim, devem ser levadas em conta as circunstâncias de cada caso concreto, sendo que o juiz determinará, com o apoio da equipe multidisciplinar, quais as limitações observadas na pessoa e o que será colocado sobre curatela. Muito importante destacarmos que a curatela deve afetar apenas aspectos patrimoniais e negociais, ou seja, o curatelado ele vai manter o controle sobre os aspectos existenciais da sua vida. O que é isso? Direito ao próprio corpo, a sua sexualidade, direito a decidir sobre seu matrimônio, sobre sua privacidade
educação, saúde, trabalho e voto, entre outras coisas. São os atos da vida civil, tá? Ele pode até ser, na tomada de decisão apoiada, ele pode até ser apoiado, mas nunca alguém decidir por ele. É importante ressaltar também que a curatela não transfere a propriedade dos bens do curatelado para o cuidador. Quem pode pedir, quem pode ser curatelado? Estão sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não possam exprimir sua vontade, os ébrios habituais, viciados em tóxicos e pródigos. A curatela serve para reger a pessoa e administrar os bens de pessoas maiores incapazes em função de moléstia ou prodigalidade. E aí tem os artigos, a lei toda que vai citar quem são essas pessoas, determinar, tá? E aí quem pode pedir para ser um cuidador de um paciente, por exemplo? Então ela pode ser solicitada por parentes ou algum tutor, pelo cônjuge ou companheiro, pela própria pessoa, pelo representante de alguma entidade onde essa pessoa esteja abrigada. Vamos supor que a pessoa está lá numa casa de repouso, optou por ficar numa clínica, então, de repente, se ela não tem ninguém, a pessoa que seja responsável pela clínica pode se manter, se responsabilizar por essa curatela. Lógico, ele também vai ter que prestar contas para o Ministério Público. Então, ele vai ser fiscalizado pelo Ministério Público, né? Ele não vai poder cuidar de qualquer jeito, nem ele nem ninguém. Não é necessário vínculo de parentesco para exercer o encargo de curador. Além disso, a ordem legal de preferência pode ser alterada, que é aquela coisa do pai, mãe, cônjuge, irmão. Ela pode ser alterada à medida que aquelas pessoas não estiverem presentes. Pode ainda, nos casos da pessoa com deficiência, o juiz estabelecer a curatela compartilhada que eu tinha falado anteriormente. E aí os documentos necessários, né? O que você precisa para dar entrada no processo de curatela? Primeiro, um advogado, né? E aí você precisa de um atestado médico relatando qual é o quadro de saúde detalhadamente daquela pessoa. Quais são as dificuldades que ele tem? Quais são os impedimentos que a doença atualmente traz? Se é reversível ou irreversível. Os documentos pessoais, tanto do interditado, entre aspas, o curatelado, e o curador. Declaração de bons antecedentes para o curador. Por quê? Um curador não pode ser alguém que não está legal também da cabeça, que seja um incapaz. O curador não pode ser alguém que já cometeu um crime, que comete agressões. Não pode. Então, alguém vai ter que fazer um documento, né, que pode ser um amigo, um vizinho, algum familiar, mas tem que ser 2 ou 3 pessoas que façam um documento atestando que essa pessoa é uma pessoa idônea, né, e que tem condição de ser e de cuidar daquela pessoa, dos negócios de uma outra pessoa. Então, a pessoa tem que provar que ela tem uma conduta ilibada e que não responde criminalmente e que não se trata de um pródigo, senão ele vai gastar todo o dinheiro do curatelado dele também, né, gente? Bom, e aí nós vamos pensar aqui na tomada de decisão apoiada. Eu vou dar uma acelerada, mas para a gente cumprir o apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 pessoas idôneas com as quais mantém vínculo e goze de sua confiança para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre os atos da vida civil, fornecendo-lhes elementos e informações necessárias para que possa exercer as suas capacidades. Então, ela é um procedimento judicial também, só que aí, nesse caso, obrigatoriamente tem que ser de iniciativa da própria pessoa, do próprio paciente. Não pode ser alguém que fala assim, olha, eu vou ser seu apoiador. Não, a pessoa tem que querer e tem que pedir também judicialmente.
É importante que se leve em consideração o significado da palavra apoio, devendo ser compreendida como ajuda, auxílio e proteção. Ou seja, a tomada de decisão apoiada deve respeitar as vontades e preferências da própria pessoa apoiada. Então, o estatuto, né, da pessoa com deficiência exige que se trate de pessoas idôneas com relação às quais o apoiado mantenha vínculos de confiança e possua vínculos afetivos também, não é só de parentesco, não, de confiança e afetivo. Então, a lei não estabelece um prazo mínimo de duração neste caso, nem arrola os atos que se submeterão ao apoio. Quando o apoiado formula o pedido, ele é que vai determinar o que ele quer que essas pessoas estejam fazendo por ele, no que ele quer apoio dessas pessoas. Então, é o próprio apoiado que vai dizer, olha, eu quero que a pessoa me ajude nisso, tome conta disso e daquilo. Ponto. A sentença judicial que julgar esse pedido indicará necessariamente a sua duração. É indicada nos casos em que a pessoa com deficiência possua capacidade de discernimento e manifestação de vontade, reconheça alguma dificuldade para conduzir sozinha determinados atos da vida civil. Então, nesse mesmo processo, o autor deve indicar as limitações e o prazo. Quem pode requerer a medida? Nós já falamos que é o próprio apoiador, a pessoa que quer o apoio. E a função desses apoiadores, deixa eu ver. Não, isso a gente também já falou, senão eu vou ficar repetindo. Então, assim, o que é importante ver, né? Que a pessoa apoiada, ela será considerada plenamente capaz, cabendo então aos apoiadores fornecer elementos e informações necessários para suprir determinadas vulnerabilidades do apoiado no seu exercício de atos da vida civil. Então, os apoiadores deverão cumprir suas funções dentro dos limites estipulados no termo de acordo. Então, caso uma pessoa não cumpra, tanto um curador como um apoiador, se ele não cumprir ou negligenciar com a sua função, ele pode ser suspenso pelo juiz. Tá? Alguém denuncia, essa pessoa é retirada da curatela ou da tomada de decisão apoiada, e aí nomeia-se uma outra pessoa para substituir este aí. Uma coisa que eu quero falar aqui, que é importante, que eu vou para a parte de... Se você não tem condição de contratar um advogado, então aí a família pode ir lá na Defensoria Pública, né? Porque ele vai estar de acordo com os critérios financeiros, tem que estar de acordo com os critérios financeiros. Então, Defensoria Pública está sujeito a utilizar quem tem de 1 a 3 salários mínimos na família, é a renda familiar, tá? Então, aí essa pessoa pode ir lá e solicitar a ajuda da Defensoria Pública. Deixa eu só dar uma voltada aqui que eu quero achar. Aqui, é necessária curatela ou tomada de decisão apoiada para recebimento de benefício assistencial ou previdenciário? Apesar da prática administrativa costumeiramente fazer essa exigência, a Lei de Benefícios da Previdência Social proíbe expressamente a requisição de curatela para a concessão de benefícios assistenciais ou previdenciário do INSS às pessoas com deficiência. Então,
Não se deve presumir a incapacidade jurídica de tais pessoas, nem condicionar o reconhecimento da deficiência à obtenção de curatela. Caso alguém da família entenda que o beneficiário não tem condição de receber e administrar o pagamento, embora possua condições de manifestar sua vontade, deverá ser feita uma procuração para autorizar o recebimento. Tá ok? Então, eu acho que por aqui, eu acho que deu um geral no que seria esses documentos. E, para mim, resumidamente, eu entendo que no caso nosso, né, dos nossos pacientes, realmente só a tomada de decisão apoiada ou algumas procurações já vão resolver essas questões. Lógico que existem alguns casos que pode sim necessitar da curatela, tá? Mas, no geral, muitas das coisas que o paciente necessite podem ser resolvidas por procuração ou pela tomada de decisão apoiada. Pode-se fazer a curatela havendo o desejo de fazer. Não, eu confio totalmente nessa pessoa, eu quero que ela tome conta das coisas para mim e pronto. Aí precisa sim da curatela, precisa de uma interdição para que ela tenha essa liberdade legalmente para poder tomar conta dos negócios das pessoas. Então agora, gente, vou abrir para perguntas, estou aqui à disposição. E o que eu não souber responder aqui, não tiver material, então eu vou pedir de novo para vocês mandarem para asocial@procuradaela.org.br, que é o nosso e-mail. Se não der para gravar, é simples, vai lá no site da Procura, tem lá o nosso e-mail. O mesmo contato, @procuradaela.org.br, também eu respondo, tá? Mas vou tentar responder aqui o que vocês acharem que ficou aí duvidoso, que não consegui esclarecer adequadamente, certo? Mais uma vez agradecendo a presença de todos, né? Que é um grande prazer, uma grande alegria, é com muito carinho que eu tô aqui com vocês, tá bom? Alguém quer... Oi, gente da Arela do Rio Grande do Sul. Obrigada pela presença, Andréia, Leila, Bagurias. Beijinho. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Documento que proteja o paciente que optou por não realizar a traqueostomia. Então, aí já... Assim, o que acontece? Fabiana Zenum está perguntando. Aí é um outro documento. Então, aí chama-se Diretivas Antecipadas. Esqueci. Diretivas Antecipadas. De saúde, né? Eu tenho aqui, deixa eu já localizar, que tem também essa questão das diretivas antecipadas, que é uma coisa bem bacana, que a gente pode discutir depois numa outra live. Então, assim, se você já foi esclarecido do que significa fazer a traqueostomia, do que significa não fazer a traqueostomia, e ainda assim você decidiu que não quer fazer, você tem esse direito. Porém, não existe uma lei que defina esse assunto, mas existe um regulamento do Conselho Federal de Medicina, que te protege, que permite, sim, que você tome essa decisão, e por outro lado também permite ao médico deixar de fazer, e não caracteriza isso como crime mais, né? Então é um documento que você pode fazer e registrar em cartório. Você pode fazer desse modo. E eu tô vendo se eu acho aqui esse outro documento, mas eu acho que eu não tenho aqui, ficou no computador da associação. Mas faz um favor para mim, me manda essa pergunta pelo e-mail e eu vou lá e te mando o procedimento direitinho, Fabiana, tá bom? Alguém mais gostaria de... Será que eu perdi alguma pergunta? Eu vou dar uma olhada aqui. A pessoa com ela tem direito a algum benefício? Tem, mas
existem alguns critérios, né? Então, assim, todo mundo tem direito a benefício. Agora, o benefício que não foi pago, porque a gente tem o seguinte, você está falando de INSS, né? Então, quem paga INSS, o INSS é um seguro. Se você paga, você tem direito à assistência, a auxílio-doença, a aposentadoria. Se você não paga, você não tem direito a nada. Se você começou a pagar, ficou muito tempo sem pagar, parou de pagar, você vai perder o que você pagou e não vai ter direito lá na frente. Então, existem prazos, tá? Agora, existe um benefício que é o benefício de prestação continuada. Esse sim, ele é devido à pessoa com deficiência que não tenha condições físicas de se cuidar sozinho e que não tenha condições financeiras para se manter. Então, a renda familiar de todos que moram na casa tem que ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, você pega um salário mínimo, divide por 4, e aí tem que ser igual para todos os membros que moram na residência. Então, tem 4 pessoas que moram na casa. Se só tem um trabalhando e um só ganha o salário mínimo, sim, o paciente vai poder requerer esse benefício, que é o LOAS, ou benefício de prestação continuada. Se passar, por exemplo, 200, 100 reais acima já do valor do salário mínimo, já começa a dificultar. Pode até ser que eles concedam, mas é mais difícil, tá? Então, é um auxílio de miserabilidade. O outro benefício que existe é em relação à aposentadoria por invalidez. Então, se a pessoa aposentou por invalidez, ela, num momento que ela não tem mais condição e que fica comprovado que ela precisa de um cuidador em tempo integral ou um cuidador para ajudar nas atividades de vida diária, comer, tomar banho, levantar, deitar, se trocar, ficando isso comprovado, existe um acréscimo de 25% na aposentadoria de qualquer valor, não existe limite, tá, gente? Então, seja qual for o valor da aposentadoria, a pessoa vai ter direito a receber os 25%. E uma outra coisa que a gente tem visto é que já existem pessoas conseguindo, vamos supor, o paciente com ela já era aposentado antes da doença e ele ficou doente depois que aposentou, então ele não tinha aposentadoria por invalidez. Porém, no momento que ele fique dependente de um cuidador, sim, ele pode requerer, se for negado, ele pode entrar com processo e ele acaba ganhando esses 25%. Eu não sei se transforma, eu acho que nem chega a transformar a aposentadoria por invalidez. Porém, acrescenta-se os 25%, que é o benefício devido às pessoas que necessitam. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. E se mais alguém quiser ir perguntando alguma coisa? Se não, daqui a pouquinho a gente pode encerrar, vai todo mundo dormir. Eu não tô vendo mais nenhuma pergunta aqui, gente. Então, mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Mandar algum recadinho do coração, ó, pra todo mundo. Débora. Oi, Débora! Tudo bem, grande garota? Puxa vida, que coisa boa. Eu te acompanho no Facebook e a gente não se viu mais pessoalmente. Se a pessoa já ganha pensão, por viúva tem direito a acréscimo de 25%, não tem nada, não. Esses 25% vai incidir sobre a aposentadoria, seja por invalidez ou não, no momento que você precisa de um cuidador. Por pensão, eu não sei, eu precisaria dar uma olhada nisso. Me manda essa pergunta por e-mail, por favor, tá? E eu vou te responder, sim. Essa é a pergunta da Vanusa Lago, tá, Vanusa? Me manda um e-mail, por favor. Se eu não souber a resposta, eu vou pedir ajuda dos advogados e eles vão nos ajudar.
Agora a Silvana Carmo está perguntando: meu esposo é aposentado da prefeitura, não tem direito. Então, aí, como o servidor ele tem um outro estatuto, então eu nunca vi casos de que eles conseguissem, mas de repente pode-se começar a ver judicialmente como é que isso ficaria. Que não seja 25%, mas que a gente comece a pensar numa legislação, numa política pública que dê algum apoio ao servidor, né? Mas eu vou dar uma pesquisada nisso, se você puder também me mandar um e-mail, para eu poder lembrar de ver na legislação se existe alguma coisa, tá? No estatuto do servidor público municipal, no caso dele, né? Tá? Já fez uma pergunta, Janaína? Deixa eu ver aqui qual foi. Para receber esse benefício precisa entrar com pedido. Sim, precisa. Oi, Ronaldo, tudo bem com você? Deixa eu ver se eu acho a pergunta da Janaína. Janaína, aqui, sobre a aposentadoria de 2017, o médico que me acompanhava nos deu um laudo afirmando que eu tinha ela, apesar de não ter na época exames que confirmavam os critérios de ela. Fiz perícia e naquele momento não estava assegurada. Foi negada. Começou a pagar já faz 2 anos e o diagnóstico só foi fechado. Pode entrar. Pode entrar. Eles vão te colocar em auxílio doença nesse primeiro momento, Janaína, tá? Mas depois, com o tempo, você vai poder solicitar a aposentadoria, tá? E aí a gente vai se falando porque tem meio que se exercendo uma pressão, porque senão as coisas demoram sim muito tempo para acontecer em relação ao INSS, tá? A gente tem que fazer meio que uma pressão. Existem meios de, quando se tem uma negativa deles, a gente recorrer, tem o juizado especial previdenciário, em todo local existe, e a gente tem como entrar com recurso judicial para que se possa obter mais rapidamente os benefícios e a aposentadoria, tá bom? Deixa eu ver se eu acho o Jorge aqui agora, que eu vi que ele me chamou aqui, deixa eu ver. O programa melhor. Loé Belinha. Oi, Jorge, boa noite, obrigada. A Loé Belinha está perguntando: o programa Melhor em Casa da prefeitura me excluiu e eu não tenho plano de saúde. O que devo fazer? A gente vai ter que ligar e entender por que eles fizeram isso. É a primeira coisa. E depois, se eles acharem por bem que não vai mais te atender, eles vão ter que dar uma boa justificativa para isso, porque senão a gente tem como entrar com um pedido judicial, e existe um modelo, inclusive, no site da Procura, né? Você vai encontrar lá como pedir o atendimento domiciliar para o SUS ou para os planos de saúde, tá, Léo? Loé, né? Desculpa, Loé Belinha. Se você quiser ligar amanhã na associação, a partir da 1 eu estou lá. E de manhã a Priscila é que está a partir das 9, ou se preferir mandar e-mail, ou também nos chamar no WhatsApp, tá bom? E aí eu posso ligar na prefeitura onde você está, no postinho, e a gente faz um bom trabalho aí para tentar rever o que aconteceu e tentar reaver esse atendimento, tá bom, Loé? Quem mais? Janaína, só me diz se eu já respondi a sua pergunta, por favor. Esposa de paciente que trabalha fora. Peraí, essa aqui é a pergunta da Neide França. Esposa de paciente que trabalha fora pode pedir licença do trabalho para cuidar do paciente? Gente, isso não pode. O que pode é você conversar na empresa, né? Se for um patrão bacana, ele vai ver de que maneira te ajudar, mas simplesmente dar uma licença, legalmente não existe nada,
Essa é a verdade. Eu já vi, sim, infelizmente, muita gente pedindo demissão para poder cuidar. Até o Cleidson, por exemplo, lá de Goiânia, pessoal, a esposa dele acabou de pedir demissão para poder cuidar dele, né? Então, é bem complicada essa parte, porque ainda não existe nenhum amparo legal para isso, né? A não ser esses 25% que ajuda, mas a gente sabe que é pouco, né? E aí, trabalhos domésticos, trabalhos que você possa desenvolver no seu domicílio e acabe ajudando na sua composição de renda, tá bom? Neide, você também pode ligar amanhã pra gente, se quiser conversar mais alguma coisa. Todo mundo que tá aqui, né, fica bem à vontade para entrar em contato com a gente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Direito à isenção de IPTU, que a Débora está falando, desde que a aposentadoria esteja dentro de um determinado valor. Existe uma porção de direitos, né, Débora? Que a Débora, ela conhece bem aí a situação. Mas, lógico, para todo benefício existe um critério, né? Ele não é simplesmente concedido aleatoriamente. Os 25%, Maria Lúcia Saldanha. Oi, tudo bem, mocinha? Quanto tempo, hein? Parabéns para você. Eu vi outro dia você na baladinha, dançando. Muito bom. Linda, maravilhosa. Oi, Élica, os 25% só para aposentadoria. Para pensão não há previsão legal. Que me conste não. Mas eu vou checar, sim, essa questão para poder responder para você, Maria Lúcia, para você e para outra pessoa que perguntou também, tá? Então, se puder também me dar uma lembradinha amanhã ou no WhatsApp ou no e-mail e eu já respondo para você. Acho que eu já respondi dela. Aqui, Vera Lúcia Toman Moreira. O que é legal que o servidor público pode ter direito à redução de carga horária em até 50% para cuidar do paciente, sendo pai, mãe e filho. Isso aqui é uma afirmação, a Vera Lúcia está contando para nós. Então, em relação à pergunta do servidor, está dizendo que o servidor público pode e tem direito à redução de carga horária em até 50% para cuidar do paciente. Isso é bem legal. Eu preciso, de repente, dar uma olhada no estatuto do servidor para ver melhor essas questões. Deixa eu ver aqui. Maria Lúcia, como relatei acima, uma sugestão para evitar a curatela é a procuração por instrumento público com amplos poderes. Sim. Oi, Vandercy! Pronto, chegou uma advogada aqui para apoiar a gente também. É verdade, gente, a procuração é sempre um bom instrumento, né? Dá menos trabalho e é uma coisa que resolve o assunto das pessoas. Vera Lúcia Toman. Sim, aqui em Cascavel tem minha filha. Tem. Minha filha pediu e foi concedido. Tá certo. Você tá falando da procuração ou do tempo para cuidar do... Tá. Então, gente, se alguém não tiver mais nenhuma pergunta, todo mundo que quiser amanhã entra em contato com a gente, a partir de amanhã, na verdade, né? Que a gente tá lá todos os dias de segunda a sexta, das 9 da manhã até as 17, tá? Legal, Maria Lúcia, obrigada. Então, a gente está à disposição de vocês, com muito carinho, e a gente vai respondendo à medida do possível tudo que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigada por estarem aqui comigo hoje, e espero que em breve a gente possa estar junto mais uma vez. Obrigada por tudo.
Beijo grande, um prazer enorme, gente. Muito obrigada, viu? Tchau.